Eu quero, inclusive, na quarta-feira, Marquinhos, eu quero a ceia aqui. Nós vamos ter a continuação disso que eu vou começar agora. As mensagens sobre o Espírito Santo, nós vamos continuar. Mas hoje nós iniciamos um período importante. Celebramos um período importante que muita gente nem entende o que aconteceu e o significado do que aconteceu no dia de hoje, há mais de 2000 anos atrás. Eu quero que você, por favor, esteja aqui hoje à noite. Eu quero que você esteja aqui quarta-feira. Eu quero que você, no domingo de Páscoa, é um domingo tão significativo para quem é crente de verdade, que você esteja pela manhã e à noite. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos ficar em pé, como sempre, fazemos na leitura da palavra do Senhor. Quando eu estiver pregando, quando Deus não estiver te inspirando em alguma coisa para você anotar, fique olhando para mim, olha para os meus olhos, olha para mim. Eu tenho percebido muita gente de cabeça baixa, com os olhares para o outro lado. Vamos olhar nos olhos, vamos olhar um para o outro aqui, vamos prestar atenção no que Deus está falando com a gente, vamos olhar para aquele instrumento que Deus está usando para falar ao nosso coração. Mateus capítulo 21. Isso que nós vamos ler aconteceu na parte da manhã desse domingo, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, e Jerusalém vai ser uma das coisas importantes nesta série de 4 mensagens. Jerusalém é algo importante para a nossa vida espiritual. Amém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus e a maior parte da multidão é outra coisa que nós precisamos entender neste período de Domingo de Ramos, Semana Santa e Páscoa. Multidões. Tanto as que o precediam como as que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, mais uma vez Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Alvoroçou é importante para esse estudo que vamos fazer. E perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Pai amado, me ajuda para que eu possa compartilhar na íntegra, com fidelidade, com sabedoria e com a tua unção, o que colocaste no meu coração quando estávamos sozinhos, eu lendo e tu me ensinando a tua palavra. Me dá graça para que eu possa compartilhar. E que, por favor, Senhor, as pessoas não olhem para a minha impureza, para a minha humanidade. As pessoas não fiquem impedidas de serem abençoadas por causa das minhas falhas, dos meus erros.
Que as pessoas, apesar de olharem para mim, que vou pregar, que elas não olhem para mim, para os meus defeitos, para os meus erros, para tudo que de mim que precisa ser depurado, mas que elas possam olhar para Ti, elas possam ouvir a Tua voz, elas possam abrir o Teu coração para o Senhor entrar, sentar, cear e reinar. Em nome do Senhor eu te peço isso. Amém. Vamos sentar. Alguém, eu posso não ter visto, alguém viu na televisão, em algum canal, uma propaganda de ovo de Páscoa? Quem viu? Quem já viu isso aqui? Ovo de Páscoa. Ah? Qualquer propaganda. Já viu? Quem já viu? Coelhinho da Páscoa? Viu? Cacau Show? Copenhague? Quem aqui viu alguma propaganda sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, na televisão? Viu? Viu na televisão? Aonde? Canal fechado. Nós falamos sobre a separação. Pastor? Não, falamos sobre filmes que passaram. Filmes. Não, estou falando da pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Alguém viu? E não vai ver. Sabe por que você não vai ver? Porque nós não somos desse mundo. E as coisas da palavra de Deus não interessam para o mundo. Há um conflito, há uma trombada, há um choque. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o mundo que a gente vive, com a cidade onde a gente vive. Cada cidade tem uma forma. Até Jerusalém teve uma forma errada da qual ela deveria ter. A cidade santa, a cidade do grande rei, neste momento, ela não tinha a forma pela qual Deus queria que ela tivesse. Jerusalém estava contaminada. Esse texto está nos falando da entrada de Jesus em Jerusalém. E eu estava meditando neste texto na semana passada, e em 5 minutos eu fiz um esboço para 4 mensagens. E Deus falou assim, de maneira assim, muito clara ao meu coração, sobre cada elemento que nós vamos pensar, meditar, ler, ouvir em cada mensagem. Este texto, conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, me fez pensar em 3 períodos de tempo muito importantes para a nossa espiritualidade. Na Bíblia Sagrada só está escrito aquilo que Deus quer ensinar alguma coisa. O que Deus não quer ensinar não está na Bíblia. Por isso que homem nenhum, ao longo dos séculos, homem nenhum aprendeu 100% do que Deus tem para ensinar. Homem nenhum. A Bíblia é um tesouro inesgotável. A Bíblia é uma caixa, um baú com pérolas preciosas, e muitas vezes confundimos certas pedras preciosas contidas neste baú como pedras sem valor. Cada coisa depositada na Bíblia tem um significado para a nossa vida. A minha pergunta antes de pregar é: como você pretende viver esse dia de hoje? Porque foi o início de uma semana derradeira. Como você pretende passar este domingo, dia 24 de março, que todas as igrejas católicas, evangélicas, veem esse domingo, consideram esse domingo como um domingo de Ramos? Como você pretende viver isso? O que você pretende extrair do domingo
de Ramos. Mas eu vou deixar o domingo de Ramos para depois, porque eu quero falar de 3 datas. A primeira, que é no domingo que vem, a Páscoa. Você sabe o que significa o domingo de Páscoa? Para Jesus foi muito importante. Para Jesus foi muito importante. O domingo de Páscoa é a evidência, é a assinatura do Deus Pai dizendo: eu estou cumprindo o que eu prometi. O Salvador ressuscitou e vive, e eu dei ele para vocês. Isso é a Páscoa. Fui liberto. Tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Tem a ver com a nossa libertação total e irrestrita, porque o nosso Salvador ressuscitou. Mas para chegarmos ao domingo de Páscoa, para nós podermos domingo que vem pegar o cálice, o pão, celebrar e falar: eu sou livre, aleluia, porque Ele vive. Jesus teve que passar por uma semana em que nós definimos como a Semana Santa, que inicia hoje. E a minha outra pergunta é: como você pretende viver esta Semana Santa que o nosso Salvador não ficou dormindo, não tinha nada no seu coração a não ser obedecer ao Pai, a ordem dura que o Pai deu? Como você pretende viver a Semana Santa? Como você pretende viver hoje? Porque para chegarmos ao domingo de Páscoa, para Jesus ressuscitar, Ele teve uma Semana Santa, uma semana intensa. E a Semana Santa tem a ver com a preparação para o grande sacrifício na sexta-feira. Você pretende viver amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Nós não podemos deixar sair do nosso coração e da nossa mente que cada dia desta semana que começava e encerrava, aproximava o Senhor Jesus ainda mais da crucificação. Uma vez lá em Recife, me pediram para dar uma palavra numa emissora secular, e o radialista me perguntou: como é que a sua igreja celebra esta... Eu falei exatamente na Semana Santa, na sexta-feira pela manhã, e eu falei: esse dia, e não somente este dia, e agora eu quero falar para vocês que eu falei na rádio há muitos anos atrás, não somente a sexta-feira, não somente esta semana, não pode passar despercebido em nosso coração, em nossa mente. Imagina Jesus, nós vamos ver o domingo de Ramos, que é a mensagem do mas imagina depois daquilo tudo que aconteceu no domingo de Ramos, Jesus amanhece segunda-feira, faltam só 4 dias. Aí ele amanhece terça-feira, só faltam 3 dias. Ele amanhece quarta-feira, só faltam 2 dias. Qual é a evidência que a gente considera alguém quando ela faz aniversário? Qual é a evidência que a gente considera alguém quando essa pessoa faz aniversário? Ligar para ela, lembrar do aniversário dela, compartilhar com ela a alegria dela, né? Como é que a gente vai compartilhar com Jesus que a gente valorizou o que Ele fez por nós? Eu quero trazer para estas mensagens estas questões. A de hoje é sobre os dias. Pense só, o que aconteceu com Jesus na Semana Santa a partir de segunda-feira, de amanhã. Conforme Mateus capítulo 21, versículo 1, até Mateus 27, versículo 66. Vamos abrir juntos a Bíblia. Mateus 21, 18.
Mateus 21, versículo 18. Na verdade, versículo 18. Eu estou falando da segunda, porque 21, capítulo 21, versículo 1 até o 17, Jesus está no domingo de Ramos. Eu quero trazê-los para a segunda-feira. E vou falando a partir de segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, Jesus amaldiçoa a figueira porque ela não tinha fruto. Jesus se dirige ao templo e ensina sobre o grande mandamento e também o grande julgamento. Jesus censurou os escribas e os fariseus. Está tudo escrito aí, eu não vou falar segunda, terça, quarta, quinta. Tudo isso aconteceu na semana. Jesus fez várias advertências. Jesus lamentou sobre Jerusalém, a cidade que estava com a forma errada. Jesus proferiu um sermão profético contendo a mensagem da destruição do templo, do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Jesus foi questionado pelos sacerdotes sobre a autoridade dele. Jesus foi questionado pelos fariseus sobre a questão do tributo. Jesus foi questionado pelos saduceus sobre a ressurreição. Agora, passando que os títulos estão aí, tá? De 21, 18 até 27, 66. Jesus proferiu as seguintes parábolas durante esta semana. A parábola dos dois filhos, um que diz que vai obedecer, mas não obedece, é um 7-1, é um hipócrita. E o outro que fala a verdade, assim, eu não vou, eu não quero, mas no final acaba obedecendo. Ele profere a parábola dos lavradores maus, aqueles trabalhadores que trabalham com o coração fechado apenas por causa do que vão receber. Ele fala da parábola das bodas, da figueira, do bom servo e do mau. Da parábola das 10 virgens, 5 estavam aguardando e 5 estavam vivendo uma vida negligente. Ele fala da parábola dos talentos. Cada um recebe a quantidade de talentos pelo qual foi criado para multiplicar aqueles talentos. E ele fala da parábola do grande julgamento. Parábola do grande julgamento. Vai haver um julgamento. E tudo que nós fizermos aqui será julgado. E não vai adiantar a gente falar, mas eu não fiz isso. Ah, mas não foi dessa forma. Porque é o Senhor, o grande juiz. Nesta semana, o Senhor Jesus foi ungido em Betânia por uma mulher que quebrou um vaso de um perfume caríssimo, enquanto muitos outros tinham lá seu dinheiro e não fizeram nada pelo Senhor. Nesta semana, o Senhor Jesus celebrou a ceia com os 12 discípulos, sabendo naquele momento que um deles ia vendê-lo por 30 moedas. Sabendo que um outro ia negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E sabendo que os outros 10 iam abandoná-lo. Nesta semana, ele foi traído por Judas, ele foi para o Getsemane, e diz a palavra de Deus que quando ele orava, a angústia do nosso Senhor foi tão intensa que o suor dele era como gotas de sangue sobre a terra. Jesus suou sangue, imagina isso. Dos nossos poros saírem sangue, veias e artérias devem arrebentar dentro do corpo de Jesus. Isso tudo ele viveu na Semana Santa, que nós não, mas de maneira errada, os católicos não comem carne. E eles não sabem nem explicar por que não comem carne. Nós precisamos, nesta Semana Santa, de segunda até sexta, cancele os programas. Se você puder desligar sua televisão, cancele aquelas programações alegres e viva uma semana de meditação, porque foi isso que eu falei na rádio. Apesar da meditação e reflexão não ser mais exercícios espirituais atualmente, mas precisava ser uma semana de reflexão e de meditação. Nesta semana,
o nosso Senhor e Salvador foi levado ao sinédrio, foi preso. Foi colocado diante de homens arrogantes, diante de religiosos, que estavam esperando apenas uma palavrinha para dizer que ele era um homem blasfemo. Ele foi negado pelo apóstolo, que jurou fidelidade a ele. Ele foi abandonado pelos outros discípulos. Ele foi entregue para Pilatos e em seguida para os soldados. Ele carregou a sua cruz. Ele foi crucificado, ele morreu e foi sepultado. Não é uma semana para churrasco. E nós precisamos resgatar alguns princípios que nós perdemos como gente, como pessoas espirituais. Podemos comer carne. Não sei de onde tiraram isso, não encontro na Bíblia sequer um texto que possa me fazer pensar que o comer carne é um grande pecado. Jesus sofreu muito na Semana Santa. E se nós somos solidários com Jesus, e se nós fomos salvos por Jesus, nós não temos que sofrer, porque ele já sofreu por nós, mas temos que relembrar como custou a nossa salvação. Como deve ser a reação de uma pessoa que vai ao médico, faz exames e o médico diz assim: você tem pouco tempo de vida. Como que deve ser? Jesus não era 100%. Jesus não era apenas Deus. Jesus era Deus e era homem. E sendo homem, Jesus se entristecia. Jesus sentia dores. Jesus chorava. Jesus se irritou. Jesus sofreu. O que eu quero dizer com isso é que não foi apenas as marteladas, as chicotadas que o fizeram sofrer. Foi o abandono, foi a hipocrisia, foi a mentira, foi a rejeição, foi toda uma cidade construída espiritualmente para representar e ser a cidade do grande rei, estava sendo ocupada pelo trono de Pilatos, estava sendo usada pela religião dos religiosos que o condenaram à morte. Mas vamos ver, quando falarmos de lugares deste período, por que Jesus só ia em Jerusalém para cumprir sua missão? Foi uma semana dolorosa. E eu quero, nestes dias, e eu convido você para isso, para a gente refletir. Não para a gente ficar chorando, o nosso Salvador sofreu, mas para a gente valorizar quanto custou a nossa ida no céu. Porque a gente só vai entender o valor das coisas quando a gente tiver muito cuidado para prestar atenção nas coisas. Concordam comigo? Quantas vezes nós passamos batido na Semana Santa? Quantas vezes nós enchemos mais o nosso coração como uma data festiva de povo e coelho, ao invés de sangue e dor? Nesta semana, o Senhor começou a sofrer desde o domingo de Ramos, quando todo mundo aclamava Ele. Ele já sabia o que ia acontecer e sabia que tanto das multidões como dos seus próprios discípulos, uma semana depois, aquelas pessoas não iam falar nem um glória a Deus. É doloroso quando a gente sabe que vai morrer, que é razão porque Deus não diz para a gente quando a gente vai morrer. Mas Jesus sabia que ia morrer, que ia sofrer, que ia ser abandonado e rejeitado. E a Semana Santa, ele podia dizer assim: eu vou ficar enclausurado para me preparar. Mas mesmo assim ele não ficou enclausurado. Ele foi todos os dias, com exceção de quarta, ele foi para Jerusalém enfrentar os seus opositores,
enfrentar aqueles que o rejeitaram, para pregar, para deixar um acervo de ensinamentos para nossas vidas sobre as parábolas, sobre as advertências. Quando eu não estou bem, a única coisa que eu quero fazer é ficar no meu quarto, chorando com Deus. Mas o filho não pôde fazer isso. Não pôde, que assim como ele precisava ser rejeitado, ele também deu a oportunidade de uma pessoa ungí-lo para a sua morte. E como isso é significativo. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma preocupação de não filosofar, apenas trazer para a Bíblia. O que você pretende fazer hoje? Voltar para casa, almoçar, guardar a gravata em pé e não voltar hoje à noite, como está sendo o costume de alguns? Ou estar aqui para ouvir o que Deus tem para falar para a gente hoje à noite? E amanhã, o que você pretende fazer? E terça-feira? E quarta-feira? Eu não quero analisar a minha salvação apenas na sexta. Porque é muito duro quando as pessoas nos abandonam. E nós, humanos, já sentimos tanto quando alguém nos abandona. Agora imagina Deus que não errou e não falhou em nada quando nós o abandonamos. E nós não temos o direito, nenhum de nós aqui, nem o bispo, ninguém, de condenar ou criticar Judas, nem tampouco Pedro. Porque quando nós não somos fiéis naquilo que Deus nos dá para devolver, nós estamos sendo mais feios do que Judas, que não vendeu por 30 moedas. Quando nós negamos Jesus várias vezes em relação a várias coisas, nós estamos fazendo coisas exatamente semelhantes ao que Pedro fez. E quando nós desertamos e abandonamos tudo, nós estamos fazendo exatamente o que os 10 fizeram quando abandonaram Jesus. Esta semana é para a gente valorizar o que Jesus fez por nós. E além de valorizarmos, é conscientizarmos de como nós somos semelhantes a todos aqueles daquela época. Por isso nós precisamos refletir. Não sofrer, porque ele já sofreu por nós. Você pode falar aleluia? Aleluia. Mas esta Semana Santa, ela teve início no domingo de Ramos. Hoje é o domingo de Ramos. Conhecido assim porque se celebra, e olha como a sociedade bíblica, e acredito que outras versões colocaram o título, a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus não entrou triunfalmente em Betânia. E quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Jesus não entrou triunfalmente em Betfagé, mas Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Hoje é o domingo de Ramos e é celebrado assim por causa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo de humildade. Por isso nós temos que abominar a teologia da prosperidade. Quem viu um vídeo, um pastor no Nordeste, agachado diante de um boi morto de fome e sede. Aquele homem foi Deus falando para os pastores. Cadê a prosperidade no Nordeste? E por que os pastores da prosperidade não vão botar a catedral lá no sertão? Quando eu olho e vejo Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho, animal de carga, e você já reparou os detalhes disso aqui? Nem sela tinha. Nem sela tinha para colocar sobre o animal.
Eu não sei se você já teve experiência de montar sobre um animal sem sela. Eu já montei com e sem sela. É horrível. Você não tem equilíbrio sem a sela. Te machuca. Você não tem o controle total do animal. Tem o controle, mas não tem o controle total montado sem uma sela. E o que colocaram para Jesus subir foram as próprias roupas. Montado em jumentinho, símbolo da humildade, e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Quantas vezes nós fazemos declarações que Jesus é o Rei, que Jesus é isso e aquilo, e ao invés de darmos um cavalo puro sangue, branco, um sela para ele, nós também damos para ele um jumentinho, e nem sela a gente coloca assim, sobre o animal. Mas foi o que Jesus pediu. Jesus pediu para cumprir as Escrituras, em que Deus estava dizendo: por mais que eu faça, a única coisa que vocês conseguem fazer por mim é nada. Domingo de Ramos foi a data marcada para o Senhor Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém. Domingo de Ramos antecede o domingo da Páscoa e dá início à Semana Santa, que mistura os gritos de honra, hosanas, com os clamores da paixão de Cristo. Esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, não garantiu que tudo seria maravilhoso, esplêndido, sensacional e irresistível. Uma semana após este domingo de Ramos, Jesus foi crucificado. Aliás, uma semana após ele ressuscitou, mas para ele ressuscitar ele morreu, ele sofreu. E a própria multidão que falou hosana nas alturas, falou: crucifica-o. Eu quero convidá-los a ter uma semana de reflexão sobre isso, sobre esses fatos da história. Esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, foi um prelúdio de suas dores e humilhações, não do seu reinado. Você está entendendo isso? Aquela festa não foi o anúncio do seu reinado, foi o prelúdio das suas dores e humilhações. Todo mundo que vê aquele filme produzido por Mel Gibson sai do cinema chorando. Eu estava almoçando com um bispo num restaurante em Recife, e dos Estados Unidos o outro bispo do colégio ligou dizendo, em prantos, que tinha saído da sessão do filme que ele viu de Jesus de Nazaré. Alguém disse que o Mel Gibson exagerou. Eu achei que não exagerou, não. Jesus sofreu muito. Eu não aguentei ver, porque quando eu vejo um filme, qualquer coisa, eu falo: isso é ficção. Então eu não me abalo emocionalmente, eu não fico com medo, não ficava com medo do terror, porque eu sempre me vigiei: aquilo ali é ketchup. Mas ao ver esse filme de Jesus, eu não podia, na minha alma, eu não podia me convencer que aquilo ali era ketchup. Aquele no momento era, mas na verdade aquilo aconteceu, e o meu Senhor sofreu e derramou seu sangue, misturado com a poeira das ruas de Jerusalém, para chegar até o Calvário, Gólgota. Aquilo foi verdade. Por nós. Eu quero convidá-los a pensar nesta semana, para que a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa infidelidade, o nosso desamor, a nossa falta de compromisso com a cruz, a nossa falta de compromisso com o reino, seja reavaliado. Eu tenho observado algumas pessoas abrindo mão de suas tarefas com Deus. Eu sou tentado a fazer isso, e muito tentado. Eu falo, eu vou parar, mas
quando eu paro para pensar a quem eu sirvo, de quem eu sou, e o que ele fez, eu falo, aliás, eu não tenho autorização para parar. E você que está parado, que nesta semana você possa reavaliar e colocar a mão no arado. Porque aquele quadro, ou aqueles quadros que pintam sobre Jesus numa cruz ou num véu, aquilo ali é uma questão de respeito, porque na cruz Jesus não estava com nada. Arrancaram toda a sua roupa. Escarnecido. Imagina aqueles cravos, estou falando de coisas parecendo parafusos. A alegria daqueles soldados, a brutalidade daqueles soldados romanos. Porque eu acho que Mel Gibson retratou muito bem quando põe a cruz deitada e põe Jesus sobre a cruz e estende a mão. Eu fico imaginando aquilo. E não podia ser cravinhos, porque tinha que segurar todo o corpo. E não só nas mãos, mas nos pés também. E imagine o tamanho do cravo nos pés, porque estava um pé sobre o outro. E tinha que varar até atingir o madeiro. E depois que ele está todo cravado, a cruz tinha que ficar em pé. Agora imagina, será que os soldados iam ter o cuidado? Assim, vamos botar direitinho para ele não sentir mais dor. Levantaram e deixaram a cruz cair dentro do buraco. Agora imagina a pressão daqueles cravos. Acho que a gente precisa meditar sobre isso, gente. Para a gente entender que não foi barato. Mas ele era Deus, mas ele era homem também, para o diabo não nos convencer que para ele foi fácil, porque ele era Deus. E por isso ele teve que nascer de uma virgem para sair como um homem, para sentir a dor que nós sentiríamos, para sofrer como nós sofreríamos. Custou sim. Porque quando alguém amado meu está sofrendo e eu não posso fazer nada pela minha limitação, dói em mim. Qual pai que não sente, qual a mãe que não sente quando um filho está sofrendo? Agora imagina o pai daquele filho, sentado no trono com todo o poder à sua disposição. Ele não desfez aquilo, sabe por quê? Por causa de um bando de gente pecadora que não vale um cuspe. Parece que o pai valorizou mais os pecadores do que o seu próprio filho. E a gente não pode esquecer que aquilo que João escreveu em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que no momento que o filho dele estava sofrendo e sangrando naquela cruz, ele não moveu uma palha. E como Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu sozinho, sabe por causa de quê? Por causa de mim, por causa de você. O Pai podia impedir aquele sofrimento de Jesus. Mas o Pai valorizou mais a nossa ida para o céu do que impedir o sofrimento do Filho amado unigênito dele. Mas deu que parar essa semana, gente, porque a nossa vida está sendo levada na falta. A nossa vida está sendo levada com arrogância, com soberba, e nós estamos priorizando coisas erradas. Nós não temos tempo para servir ao Senhor. Nós não temos como chegar no horário. Nós estamos servindo de maneira errada a um Deus que fez tudo para a gente não ir para o inferno. Pense nisso. Porque a gente não pode sair do domingo de Ramos, entrar na Semana Santa, passar pela Páscoa, pensando em Copenhague e Cacau Show. Isso não tem nada a ver com a realidade espiritual.
Primeiro, que coelho não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. Nada. Até a explicação é vulgar para dizer sobre o coelhinho. E as crianças ainda aprendem isso. Esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos não deixou o Senhor iludido. Porque às vezes nós fazemos muito bem para as pessoas porque nós acreditamos que elas nos amam. Porque elas estão com a gente até a morte. Nós ficamos iludidos, porque gente é gente, gente não reage assim. Mas Jesus sabia que aquilo tudo ele ia fazer por gente que ia abandonar. Jesus não foi iludido, foi por amor. Isso é amar. Porque quando eu amo, quem me ama, não tem valor nenhum. Jesus disse isso, não tem valor nenhum. Se eu só amo porque você me ama, eu estou fazendo o que qualquer bandido faz. Mas quando eu amo quem me abandona, quem me deixa, quem não me ama, aí eu estou fazendo o que o Pai fez. E nós temos que ser perfeitos como o Pai é. Não estou acabando. Esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos não deixou o Senhor iludido, porque Ele conhecia e conhece o coração dos homens. Hoje nós estamos aqui, à noite nós vamos estar. Hoje eu estou pregando, será que mês que vem eu vou pregar? Eu sirvo a Deus com meus dízimos de oferta, mas será que eu vou ser sempre assim? Eu sou mutante, eu sou mutável. Mutante, eu sou mutável. Eu sou homem, eu sou gente. E eu preciso fazer um balanço sobre esta semana que pagou o preço da minha vida. Agora, você sabe que algo interessante acontece no domingo de Ramos. Eu quero fechar com essa coisa interessante que aconteceu no domingo de Ramos. Leia o versículo 2 e o versículo 3, por favor, desse texto que a gente leu. 2 e 3, em voz alta. Ide a aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis preso o jumento, com ela uma justiça. Prendei e trazei. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa de Deus. Logo vos enviará. Que o Senhor... Eu tomei o cuidado de pesquisar outras versões. Em outras versões está escrito também: o Senhor precisa dele. Eu acho essa frase tremenda. O Senhor precisa. Isso aconteceu no domingo de Ramos. Você pode repetir comigo? O Senhor precisa. O Senhor precisa. Vamos pensar um pouquinho. Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa de você, Davi? Mas você precisa de Deus. Deus precisa de você, meu irmão? Deus não precisa de nenhum de nós aqui. Se quando Adão e Eva pecaram, Deus falasse: acaba com tudo, começa tudo de novo, ele não precisa da gente. Você já reparou que às vezes nós vivemos como se nós fôssemos o tchan na vida de Deus? Pessoas querendo servir a Deus como se fossem o Senhor e o Deus o servo. Nós não somos nada sem Deus. Aliás, já tem até uma frase espalhada em adesivos em carro aí. Eu não sou nada. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Isso me fez pensar, sabe o quê? O Senhor precisa. Denotando como se Deus tivesse uma grande necessidade que o proprietário daquele jumento abrisse o coração e fosse generoso para doar o jumentinho, animal de carga, para Jesus poder cumprir as Escrituras.
damos o nosso jumentinho achando isso. O Senhor precisa de mim. Se eu não pregar, esse púlpito vai falar. Se você não fizer, Deus vai pôr outro para fazer. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se eu morrer, o mundo não vai acabar. Se eu morrer, as suas almas não vão para o inferno. Vocês não vão ficar sem liderança. E vocês não vão ficar sem igreja se vocês foram chamados por Deus. Porque se não foram, vocês vão voltar para o mundo, porque me seguiram. Eu acho interessante quando a Bíblia tem cuidado de falar: o Senhor precisa deles. Avisa o dono do animalzinho que eu preciso dele. Ah, Raimundo, dá uma oferta para pagar o rádio, porque o Senhor precisa. Olha só, como se Deus dependesse da nossa oferta e do nosso dízimo. A gente não entende qual honra o Senhor está dando. A gente não avalia como estamos sendo honrados em poder fazer algo que nós chegamos até a pensar que nós somos o cara. O Senhor precisa. O Criador do universo tem necessidades que um ser humano pode suprir? Não, nenhuma. Jesus precisou deste jumento para fazer sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus precisou de uma sala para realizar sua ceia. Jesus precisou de água para lavar os pés dos discípulos, aquele que faz chover. Aquele que abre o mar precisa de água das mãos de alguém. Jesus precisou de um túmulo para ser enterrado. Jesus precisou de alguém para anunciar a sua ressurreição. Deus não podia ter feito tudo isso só por um decreto divino? Sim ou não? Mas na economia misteriosa do reino, ele escolheu homens e mulheres e os honrou com a oportunidade de ajudar com aquilo que ele, entre aspas, precisava. Viviane, Deus não precisa de você, meu filho. Não esquece isso não. Viviane, eu estou usando uns e outros, eu não estou sendo assim, fulano. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu é que preciso servir a Deus. E eu preciso implorar a Deus: por favor, me deixe, eu quero obedecer às regras, me ajuda, Senhor, para eu te servir. Nós temos que inverter a coisa. Nós temos que suplicar ao Senhor para deixar eu tocar, cantar, ensinar as crianças e pregar. Eu tenho que suplicar a Ele. Eu não posso encarar que Ele precisa de mim, que se eu não vier, olha só, o culto não ia acontecer. O culto ia acontecer. Só o Senhor que não pode faltar. Tudo pode faltar. É Ele que dá o brilho. E se a gente não prestar atenção nesse detalhe do domingo de Ramos, de repente, nós podemos até pensar assim. Eu fico imaginando o jumentinho, eu fico pensando alguns crentes no lugar do jumentinho. Jesus montou e ele entra em Jerusalém e vê as multidões, e o jumentinho deve ter pensado assim: eu sou o cara. Então todo mundo me aclamando. Não estão te aclamando, estão aclamando o Senhor Jesus. Nós precisamos parar esta semana, meus amados, desde adolescentes até o mais idoso aqui. Trabalhe menos, se esforce menos, se concentre mais. Fique no texto de Mateus 21, desse entrada em Jerusalém, até o sábado, 27, versículo 66. Pare as outras leituras, se concentre nesse texto, porque foi isso que aconteceu na vida do Senhor naquela semana, que nós ganhamos uma eternidade em nossa.
Deus não precisa da nossa ajuda, mas nos dar a honra de servi-lo. Apesar de não precisar, Deus quer nos dar o prazer e a alegria de servi-lo. E quando nós levantamos as mãos para o Senhor, para servi-lo, se não for com alegria e submissão, é melhor não levantar a mão para servir. A gente precisa encarar o papel de um servo, como aquele jumentinho que não teve nem o direito de falar: eu não quero ir. Mamãe, vai você, eu não quero ir. O Senhor disse: traga, e se falarem para aqueles do Senhor precisa dele. Fala para quem está ao seu lado: o Senhor precisa de você, Gabriel. Mas não veja dessa forma errada como estamos vendo. Significa que o Senhor quer te honrar. Além de te salvar, fala isso para quem está ao seu lado. Além de te salvar, o Senhor quer te honrar. E olha, sabe o que eu quero dizer para vocês todos aqui? Mesmo ninguém aqui merecendo nada, Deus deu prova de que nós somos o bom. Deus ama você. Você pode falar isso com alegria? Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você, Rodinei. Adriana, Deus ama você, minha filha. Eu acho que você não sabe. E cada um de nós aqui nos perdemos nos nossos devaneios em relação a este amor incondicional de Deus. Deus ama você, Sebastião. E olha, não importa quantas vezes nós caímos, se nós estamos de pé, é porque todas as vezes que nós caímos, Deus nos levantou. Ou pensa nisso. Muda a tua história baseada na história que foi mudada na Semana Santa que Jesus sofreu. E pense nisso. Para que o Senhor entrasse triunfalmente em Jerusalém, um jumentinho foi requisitado. Pensa nisso. Quando tuas filhas virem você servindo a Deus, isso vai ser a referência para as tuas filhas quererem servir a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus até deixou as multidões servir, mas as multidões não foram salvas. Se você ler o texto cuidadosamente, vai ver que as multidões colocaram coisas também para Jesus passar. Mas as multidões não foram salvas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Será que não temos parentes, amigos? Presta atenção que isso é o final. Será que nós não temos parentes, amigos, colegas, conhecidos ou nós mesmos que precisam que Jesus entre triunfalmente na nossa vida? Será que Jesus não está precisando entrar neste domingo de Ramos triunfalmente na tua vida? E de repente, você vai ser o jumentinho. Ou você tem um jumentinho para que Jesus possa entrar triunfalmente na vida de pessoas que nós conhecemos. Você está aí? Amém. A vida com Deus é diferente do que nós estamos vivendo, com toda certeza. E para isso a gente tem que fazer um balanço, refletir, meditar. E essas são as 3 primeiras coisas que eu compartilho para você meditar. O domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou.
a Semana Santa que inicia no domingo de Ramos e vai até sexta-feira. E que ele sofreu, mas sofreu muito, morreu e foi sepultado. E o domingo de Ramos que parecia que ia ser uma festa, com uma entrada triunfal. E na vida de muita gente ele entrou triunfalmente. Mas ele não reina triunfalmente na vida de muita gente. Captou? Ele entrou triunfalmente na cidade, que não tinha forma espiritual. Ele entrou, mas ele não reinou. Ele foi crucificado. Sabe qual é a minha expectativa? Deus vai mudar a sorte desta igreja. Amém. Deus vai. Querendo ou não querendo o diabo, Deus vai mudar. E quantos jumentinhos eu puder entregar para ele entrar triunfalmente e reinar, eu vou entregar. E eu estou querendo gente comigo para entregar seu jumentinho ou de repente ser, entenda isso, uma figura de linguagem, ser jumentinho para Jesus entrar. Esse hino que Renato escolheu é o ideal. Aviva, Senhor. Aviva a nossa mente, o nosso coração. Se você está cansado, sobrecarregado, faça um balanço nesta semana, porque o sacrifício dele, disse Isaías 53, é para nos aliviar 700 anos antes, para nos curar, para nos dar vida. 700 anos antes. Se você está para baixo, desanimado, sobrecarregado, cansado, desmaiado, eita, você está no ponto ideal para desfrutar desta semana de todos os